Segunda-feira da 7ª semana do tempo comum, última semana do mês de fevereiro, isto é, o mês 2 está acabando, tínhamos 10 meses para frente, agora daqui a pouco teremos somente 9 meses. Não por acaso, no próximo mês celebraremos a anunciação do anjo à Virgem, começando a contagem regressiva de mais um Natal do Senhor. E essa semana esquenta a polêmica do carnaval sem carnaval. Talvez seja um grande teste para algo que é tão carioca e tão brasileiro em geral, que é o espírito carnavalesco. Provavelmente o que assistiremos é o desejo de festejar, mesmo sem uma infraestrutura tradicional. Mas isso veremos mais adiante. O importante é que estamos prosseguindo neste caminho para aprofundar o evangelho desse domingo, que é o evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 28. Os discípulos se deparam com algo jamais ouvido por eles: a relação entre amor e inimigo. Fazer o bem diante do ódio, abençoar o que amaldiçoa, orar pelo que injuria. É uma experiência absolutamente inaudita. E mais ainda, o texto continua dizendo, apanhando numa face, apresenta-lhe a outra. Quem te pede uma parte, dá-lhe o todo. Se alguém te subtrai de alguma coisa, não reclames. Imagine o falimento do Código do Consumidor, né? Vejam, Jesus não está falando de coisas a serem feitas, está falando num modo de viver. E teologicamente, hoje se fala muito em estilo de vida. Não. Não é way of life, é estado de graça. Estas exigências de Jesus são impossíveis. Inimigos, se são inimigos, não são amáveis. Dívidas existem para serem cobradas. E o ódio que nos é despejado, seja pela injúria ou pela maldição, merece uma contraposição feroz e aguda. Aliás, se seguirmos a lei de Newton, ação contra ação, a mesma e ainda mais forte. Não, Jesus está dizendo aos seus discípulos que eles viverão, se forem discípulos, né, se prestarem atenção ao Mestre, viverão num novo regime humano. Claro que neste regime, alguns se destacarão. É sim. E nos servem como exemplo, já que Jesus não está propondo nenhuma utopia. Cuidado com a palavra utopia. Nada tem a ver com o cristianismo. Tudo o que Jesus diz é factível, primeiro, nele mesmo. Segundo, em nós. A natureza que Jesus vive, a natureza em que o Verbo vive, a natureza humana, está unida indissoluvelmente à natureza divina, formando um todo que nós chamamos pessoa. Jesus não era um ser esquizofrênico, esquizo, em grego significa separado, dividido. Não. Jesus é um ente unitário. Nele, diferente de todos os outros seres humanos, há um elemento próprio, humano, e um elemento não humano, que é o Verbo. A natureza humana foi dada ao Verbo.
O Verbo se fez carne. De modo que as atividades humanas de Jesus podem ser realizadas por todos os seres humanos, desde que estejam unidos ao Verbo. Isso eu chamo de estado de graça. Unidos ao Verbo, na própria natureza, como Jesus tinha sua natureza humana unida ao Verbo de Deus, ao Verbo eterno, ali estava a operação mais nobre, mais requintada da vida humana, este amor acima da média. E os santos foram aqueles que aceitaram o desafio de viver da graça de Deus. Por isso, Jesus os desafia dizendo: os pecadores amam os que os amam, empresta aos que lhe emprestam, os pecadores se afeiçoam àqueles que lhes são amáveis. E aqui tem um dado interessante: num tempo em que nós temos que parecer muito com os outros, não devemos destoar. É uma regra hoje em dia, uma regra cultural, não é teológica nem evangélica. Pelo contrário, somos sal e luz da terra. Mas no momento em que todos querem parecer muito fraternos a partir da abdicação de valores, Jesus diz: os pecadores, eles e vós. Tanto que depois de toda essa exposição, vários versículos, em que Jesus diz, expõe os pecadores como modelos a não serem seguidos, ele, de certa maneira, coroa esta sequência, voltando ao tema inicial. Vós, porém, amai os vossos inimigos. Fazei o bem, prestai sem nada esperar em troca. Essa síntese desafiou, inquietou, e sabemos lá pelo capítulo 6 do Evangelho de São João, que muitos discípulos vão continuar no judaísmo. Eles estavam habituados ao olho por olho, dente por dente, e que não foi algo assimilado rapidamente, não, foram muitos séculos para assimilar a verdade distributiva da justiça, olho por olho, dente por dente. Jesus não está partindo desta ideia, ao contrário. E de onde vem a fonte de tão intensa vivência ética? Dele mesmo. Em Jesus se traduzem todas estas verdades. Abençoou os que o amaldiçoavam, orou por aqueles que o injuriavam. Estou no contexto do Calvário. Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Cristo apresenta as duas faces, seja no processo próprio arbitrário, sumário de condenação, seja durante toda a sua vida. Quantas vezes Jesus foi injuriado, maltratado, caluniado, e ele é a fonte da eticidade humana. Eu disse já há uns 4, se não me engano, há 4 semanas, quando começamos a ler o Evangelho de São Lucas, que a biografia de Jesus é a nossa história da salvação. O particular, Jesus, o Cristo, é o universal. Vejam, por exemplo, nós entendemos perfeitamente o que é amar os inimigos, não pelos discípulos, porque nós somos bem falhos. Na nossa igreja, nas nossas comunidades, quantos conflitos, quantos ódios, quantas perseguições, quantas vinganças, inclusive entre clérigos. Está lá o caso embaraçoso do padre ancião que alega, se tudo aquilo que está sendo dito pela imprensa tem fundo de verdade, se a carta é autêntica, se tudo é como ele dizia, não justificando jamais o suicídio não pode ser justificado, mas trata-se de um ambiente onde a perseguição ou a pouca fraternidade entre sacerdotes deveria ser um assunto entre leigos. É muito comum. A gente já experimentou aqui e ali esse tipo de situação.
Porém, não interessa. O modelo, a fonte da nova fraternidade humana é Cristo, e não a bondade e a generosidade dos discípulos. Quanto mais aderimos a Cristo, que nós chamamos teologicamente de comunhão, quanto mais esta tarefa árdua ocorre. Por isso que Jesus vai dizer, no fim desse discurso, então sereis filhos do Altíssimo. Não seremos filhos do Altíssimo porque fizemos coisas extraordinárias, seremos filhos do Altíssimo porque nós nos unimos a Cristo naquilo que foi seu próprio. São Paulo vai dizer de outra maneira, quando ainda éramos inimigos de Deus, ele nos enviou seu Filho, Jesus. Bem, antes de concluir o programa desta segunda-feira, quero convidar os meus ouvintes a inscrever-se. Muitos já estão se unindo a nós para em junho partirmos para a Jordânia e a Terra Santa, uma grande peregrinação para afastar, exorcizar o pessimismo de um ano que está melhorando. Pelo menos na Europa se vêem muitas melhoras e parece que é uma página não virada, mas com horizontes bem promissores, aquele da pandemia. E os esforços honestos de governos honestos também têm ajudado as populações a superar, além da caridade, as dificuldades causadas pelas decisões de lockdown tomadas aqui ou ali. Vamos à Terra Santa, vamos à Jordânia, vamos conhecer e trilhar os caminhos de Jesus. Para ir comigo à Terra Santa, basta que você telefone para o número 985 96 50 23. 985 96 50 23. Concluo o programa desta segunda-feira. Agradecido. Desejo a todos um bom dia.